TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. É uma grande alegria voltarmos a nos reencontrar nesta tarde para uma reflexão conjunta que pretendemos seja do vosso agrado. Vamos então dar início e o tema para hoje é regeneração da humanidade, trigo versus joio. Trata-se, portanto, da parábola de Jesus chamada o trigo e o joio. E justamente o que Jesus estava a tratar desta parábola estava justamente a dizer que há uma época da humanidade que está chegando, mas está mesmo chegando, em que vai haver uma separação dos espíritos bons e dos espíritos rebeldes. O exílio vai ser justamente para os espíritos rebeldes. E esse exílio já começou há bastante tempo. Começou em 1757, um justo século antes da chegada da doutrina espírita. E compreende-se porquê. Porque a chegada da doutrina espírita implicava um ambiente adequado para não vir interferir com a chegada dessa doutrina tão importante para todos nós. E nós, a partir dessa altura, entramos no período chamado período de transição. Significa que nós vamos passar paulatinamente, gradualmente, de um mundo de provas e expiações, que é aquilo que nós temos estado a vivenciar, para um mundo de regeneração. Melhor, em que o espírito mais consciente vai então trabalhar a sua moral na obediência às leis de Deus. Não são espíritos puros, não, mas são espíritos mais amadurecidos no entendimento da lei. E, portanto, mais obedientes. E os outros, evidentemente, vão para os mundos inferiores, primitivos, onde eles vão sofrer imenso. Mas assim é necessário para que o espírito desperte e compreenda que nós obedecemos a uma lei maior e a uma vontade superior, que é a vontade de Deus. Vejamos o trigo, como é lindo crescendo, numa paisagem maravilhosa. Vejamos agora o joio para onde vai. Um mundo sombrio, inóspito. Este é o mundo que aguarda exatamente aqueles que são rebeldes à lei. Portanto, esta é a nossa realidade. Então, vamos avançando, desdobrando o tema para nós compreendermos. Vamos ver, então, a parábola de Jesus. Jesus, ao sair de casa, num determinado dia, sentou-se junto ao mar, para onde ele adorava ir. E ajuntou-se muita gente ao pé dele e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Vejam a alegoria que Jesus faz. Mas dormindo os homens, portanto, aqueles que cuidavam da seara, após a sementeira feita, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Não dá para perceber muito bem a parábola, aqui ainda, mas vamos compreender.
E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Como acontece nas grandes searas de trigo no Alentejo. O trigo foi semeado, começa a nascer, mas é urgente, de imediato, começar a retirar a erva daninha, porque vai impedir que o trigo cresça em qualidade e abundância. E então, os servos e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente? Porque tem então joio. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Mas vejam que com a seara de trigo, a verde, isso até é conveniente que se arranque bem cedo a erva daninha. Aqui não, aqui é ao contrário. E vamos saber porquê. E continua Jesus: deixai crescer ambos juntos até à ceifa. Qual ceifa? A separação dos bons e dos maus. Essa é a ceifa que Jesus se refere. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O joio é atado aos molhos, porque quando acontece essa separação, e agora mais próximo do fim dos tempos, eles vão em levas imensas que desencarnam por situações catastróficas, para ir em grandes quantidades. E nós temos conhecimento do que acontece realmente. Sabemos bem o que tem acontecido e quantas pessoas, ou pela guerra, ou por tremores da terra, ou por grandes inundações, etc, etc. São sempre situações em que levam imensos espíritos. Desses muitos são retirados para mundos inferiores. Mas são retirados, tudo isto vai acontecer no plano espiritual. Eles desencarnam, vão ao plano espiritual e lá tudo é preparado e a separação é feita. Porque tudo, a lei de Deus, tudo avalia. Há sempre espíritos desses rebeldes que têm um potencial para poderem aproveitar ainda nova reencarnação. E a lei permite. Então, ajuntai-o e o trigo ajuntai no meu celeiro, que são os obedientes, aqueles com quem Jesus vai contar para o período de regeneração que está próximo. Já vamos a essa questão também. Vamos continuar. Vejamos aqui, muito interessante, Emmanuel, no seu livro Vinha de Luz, vai analisar justamente este versículo acerca do joio. Mateus 30, capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos, nós já lemos isto, acabámos de ler, mas faz parte do livro e o livro vai analisar. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Este queimar é, de facto, o sofrimento que o joio vai passar. Quando Jesus recomendou, e agora a análise de Emmanuel sobre o joio, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, lembram-se, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Porquê? Porquê que Jesus demonstrou a sublime tolerância? Porque os maus, os desobedientes, têm a oportunidade de aprender com os mais amadurecidos. Há necessidade absoluta deles crescerem em conjunto. Os que estão um pouco mais à frente vão
ajudar os que estão mais atrás. Eles adquirem mérito. E os que estão mais atrás vão aproveitar aprendendo com os que sabem mais. Por isso é que eles ficam até a última oportunidade, até o limite que a lei lhe pode dar. Quando chega o momento definitivo, e segundo Chico Xavier, esse limite vai até 2057, justamente a data em que se inicia o tal período de regeneração. Aliás, todos nós já constatamos a presença de espíritos que vêm entrar e ajudar essa nova época, o período de regeneração, que vai ser um período longuíssimo de 7.000 anos. Portanto, muito longo, muito longo. Mas é o tempo que a lei Deus definiu para a evolução do ser. Então, a tolerância de Deus é imensa para todos nós. Só precisamos de entender para sermos mais obedientes. E continua Emmanuel, o Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação ao homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. As oportunidades de reencarnações, atrás de reencarnações, são sucessivas. E nós vamos quase sempre, mas mesmo quase sempre, desaproveitando essas oportunidades. Chega um momento em que a lei diz, agora não há mais oportunidades. E vocês vão ter que sair para não estar a perturbar quem, de facto, se está esforçando para evoluir. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. É evidente, as oportunidades que nos são dadas são da maior importância, mas nós desconhecemos isso, pela inércia, pelo desinteresse. Há que acordar para a espiritualização da alma. Quando nós acordamos para essa espiritualização, nós passamos a estar muito mais receptivos à intuição e ao interesse. E vai ser muito mais fácil. E as reencarnações começam a ser mais aproveitadas e não necessitando de tantas. Portanto, rapidamente ultrapassamos este mundo de provas e expiações. E passamos, então, ao outro, um pouco melhor. Não é ainda os mundos felizes, mas já vivemos no meio de uma sociedade muito mais justa, muito mais correta e obediente às leis. Então, temos muito que aprender. Mesmo aqueles espíritos que estão chegando, e é rara a família já que nós não identificamos um elemento especial na família desses espíritos que estão chegando e vão continuar a chegar para o período que nós vamos entrar. Eles são inteligentes, eles são bondosos. E sabem muitas coisas. O campo do Cristo é a região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heroicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Por mais que os benfeitores espirituais sejam mobilizados em trabalhos de facto heroicos para nos ajudarem, nos despertarem, nos abanarem e para aproveitarmos as nossas reencarnações, apesar de tudo, o joio cresce. Infelizmente, nós somos muito teimosos. Queremos mais a vida material do que a espiritualização do espírito. Mas nós vamos aprendendo à nossa custa.
Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho. E os propósitos inferiores se transubstanciam, transformam-se. Portanto, Jesus encontra sempre processos de orientar esses espíritos rebeldes, criando-lhes ambientes e colocando-os em famílias mais adiantadas que vão ajudar esses espíritos. Há espíritos muito abnegados que recebem no seu núcleo familiar espíritos dessa natureza e que eles vêm com esse objetivo de os ajudar. Portanto, é a lei que de facto nos dá todas as oportunidades e esses espíritos abnegados que trabalham a nosso favor, incansavelmente. Precisamos de saber que todos trabalham a nosso favor e nós ignorando em absoluto, desaproveitando as oportunidades. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Ainda parece que adormecemos, que dormimos de pé. Andamos dormindo de pé. Parece que nada nos chama a atenção. Parece que não conseguimos observar o que se passa à nossa volta. Identificando renovações. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas na sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. É evidente. Tudo se transforma, porque essa é a lei. Que usa afeições novas, cá está, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Há um limite. A hora apocalíptica chega e não há mais alternativa. Foram dadas todas as oportunidades, mas não foram aproveitadas. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. É um facto. Cada espírito tem a sua idade espiritual. Portanto, tudo isso vai ser avaliado no plano espiritual. A idade espiritual, o que ele já aprendeu, e isso é contabilizado. Mas, se muito foi ajudado, óbvio que muito lhe será pedido. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Absolutamente. As coletividades também são abrangidas. É individual e coletivo. Tudo é deitado abaixo para recomeçar. E vão levas e levas, como já dissemos atrás, porque os processos transformadores da criatura humana obedecem a um limite e a um planeamento. E é ele que nós temos de obedecer. Não é à nossa vontade, à nossa ignorância. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes. É isso mesmo. Através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. É o fim. Portanto, esses espíritos
vão em grandes quantidades de uma só vez. Chegam ao plano espiritual e vai haver uma avaliação de cada um deles. E é aí que a separação vai ser definida. Claro que não vão todos, há uns que vão apresentar um potencial que vale investir neles, esses vão voltar, porque o período de regeneração, porque a Terra vai passar, também é de espíritos menos adiantados. Mas como já cá estão espíritos mais avançados, eles vão aprender com estes. Nunca são isolados. Há sempre oportunidades. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor não vem sozinha. O que é que diz então? Quer dizer que verifica-se apenas a destruição do nosso corpo. Mas as aflições são imensas. O medo e o espírito sofre imenso nesses momentos. E isso é importante para ele. Nesse momento, o sofrimento e a aflição é bom para ele refletir e valorizar a vida. Precisam, portanto, é o extremo. Eles pedem o extremo. E agora vejamos o que Miramês nos diz acerca do mesmo tema, no seu livro O Reino de Deus. Os 2000 anos passados afiguram-se nos bastidores espirituais como assentamentos doutrinários. Está ele a dizer que no plano espiritual consideram que os 2000 anos da chegada de Jesus entre nós, estes 2000 anos que decorreram até agora, foram essenciais, porque os ensinamentos do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo veio despertar o espírito que adormecia na ignorância. Ficou conosco todos os seus ensinamentos, que nós temos estudado. Uns mais, outros menos. E, adicionando ao Evangelho de Jesus, chega-nos também a doutrina espírita. Aquilo que Jesus não pôde explicar-nos, porque nós não tínhamos conhecimento nem compreensão, chega-nos agora sim, explicado de uma maneira tão racional, através da doutrina espírita. Então, nós agora temos bem mais condições. A doutrina espírita chegou-nos em 1857. O suficiente até agora para nós podermos avançar racionalmente. E temos que aproveitar. Nós não vimos só aqui à Casa Espírita para o passe ou para a palestra. Nós vimos para despertar o espírito e começar a estudar, para melhor compreender a lei de Deus. Esse tempo foi necessário para dar lugar à fermentação da verdade, para nós irmos absorvendo, começarmos a entender a lei. Ao preparo dos corações para que a Boa Nova, como semente a Boa Nova, que é o Evangelho, divina, pudesse renascer com mais vigor, como está acontecendo no presente século. No presente século, refere-se ao século XX, não é? Portanto, nós, a partir do momento em que a doutrina espírita chegou, nós não temos mais desculpas. Se nós preferirmos os gozos materiais e ignorarmos completamente o estudo,
o questionar acerca da vida, o pesquisar, então vai ser muito difícil para nós. Então, é isto que nos é chamada a responsabilidade. Se não houvesse mais nada após o Evangelho, poderíamos dizer, nós não compreendemos muito dos ensinamentos de Jesus. Mas já não há essa desculpa, porque nós temos todo o esclarecimento. A nossa razão, a nossa inteligência, completamente assimila, compreende. É lógico. Estamos nos aproximando da hora apocalíptica. Estamos mesmo. Da separação do joio e do trigo. Ela tem vindo, esta separação tem vindo a acontecer desde 1757. Mas agora, nos últimos tempos, ela acelera. E as dores são imensas pelas quais estamos todos a passar aqui na Terra. Toda a gente sabe como está o mundo. Parece que está todo revolto, mas não está. É que foram dadas novas oportunidades a outros espíritos rebeldes que, de facto, não se condicionam às exigências da lei. Parece que só há o mal na Terra, mas não há. Porque muitos espíritos bons têm reencarnado. E agora, mais e mais e mais. Eu já não sei se li tudo ou não li tudo. De um lado, os homens impertinentes do mal, e do outro, aqueles que se decidiram completamente pela regeneração. É evidente, temos que ser nós. Temos que nos decidir pela nossa regeneração. Temos que praticar muita caridade, perdoar. Perdoar. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos sempre de estar perdoando. Sempre. E se nós não conseguimos apagar de dentro de nós essas raivas, esses ódios e esses diálogos íntimos, nós não arranjamos ambiente para daqui sairmos. Para daqui sairmos quer dizer, para daqui avançarmos, porque podemos mesmo é sair daqui. E isso nós não queremos, porque iremos para mundos muito mais infelizes. Espera, não sei se passei 2. São os homens bons empenhados na regeneração com o Cristo, que ficarão na terra, onde gozarão a felicidade reservada aos eleitos, pelas conquistas atingidas nas rodas dos milénios incontáveis. Os homens bons, que são os que estão reencarnando. É maior profusão, que vem ajudar, impulsionando os que cá estão a avançar. Porque depois nós só temos como exemplo o bom, o correto, o lógico. E os que são menos bons, esses sentem-se obrigados a segui-los. E assim se faz a renovação da sociedade. Os joios da terra no fim do século, por lei, não serão destruídos, pois são as almas ignorantes que serão recambiadas para mundos compatíveis com as suas necessidades de aprendizado, onde somente existem vidas primitivas. É para lá que vão. Portanto, o espírito não é destruído. Esse que é enviado para o exílio, ele continua como espírito. Ele vai para mundos primitivos, onde muito irão sofrer. Mas serão de grande utilidade, não só para os que ali habitam, mas também para si mesmos. Aprenderão pela dor o valor do bem, a fonte da vida que é o amor e os meios de salvação que se sintetizam na caridade. Portanto, quando eles vão para o exílio, para aqueles mundos inferiores, eles vão contribuir para o avanço dos que lá estão.
que são primitivos. Portanto, eles adquirem muito mérito ajudando os que lá estão, mas, simultaneamente, eles sofrem imenso. E quando por lá aparecerem os primeiros enviados dos céus, os que foram expatriados da terra, tornar-se-ão seus discípulos, lembrando-se com bastante nitidez do Cristo que renegaram. Se lá surgir, quando surgir, um Cristo, por exemplo, um Cristo, é um exemplo só, não estou a afirmar, é evidente que nos faz lembrar o nosso Cristo aqui na Terra. E é o que lhes vai acontecer, eles vão se lembrar do Cristo que deixaram na Terra. A ceifa, agora vejamos as elucidações evangélicas de António Saião. Eu não consigo ler aqui muito bem, mas diz-nos ele também, dá-nos também um subsídio acerca do tema. A ceifa de que fala a parábola dá-se na ocasião em que o espírito volta ao plano espiritual. Já dissemos isso. Liberto da matéria. Claro, é tudo lá que se passa. Ao retornar ao estado de espírito liberto, ele encontra-se na condição do joio, a ser queimado, o que se verifica pelo fogo do remorso. É isso, remorso. E não só. É também o saber que não pode mais voltar à Terra. Eu acho que só agora me dei conta. Ai, é muito grande. Aqui não é... Ok, lá para trás é melhor assim. Mas estou ali com alguma dificuldade aqui. Das estruturas morais. Agora já está bom. Já está bom. Obrigada. Eu já pus, melhor. Está ótimo. Isso. Eu não dei atenção. Portanto, das estruturas morais a que se segue a reencarnação neste mundo ou em mundos inferiores à Terra, de acordo com as tendências que revelam e com o grau da sua culpabilidade. O grau da culpabilidade faz-los sofrer pelo remorso. Ou na condição de trigo, caso em que passam a habitar mundos superiores ao nosso, onde continuam a aperfeiçoar-se. Portanto, quando se faz a separação no mundo espiritual dos que ficam e dos que vão, agora passou um que ia dizer. Exato, já sei o que ia dizer, desculpem. Portanto, como vão ser avaliados, uns têm ainda a oportunidade de ficar. Eles vão ter ainda uma única oportunidade. Esses são aqueles que vão aprender com os que cá ficam. E a pouco eles vão se regenerando, vão ter uma maior facilidade em se regenerar. Porque ela é assim mesma. É muito tolerante. Sempre os mais avançados ajudando os mais atrasados. Quando chegar a época da ceifa definitiva, que está se aproximando, até 2057 vai ter de acontecer. Não se permitirá mais ao joio crescer com o trigo. Não há mais hipótese. Pois os espíritos obstinadamente culposos e rebeldes ver-se-ão compelidos a não mais reencarnar no planeta, para o fazerem em mundos inferiores à Terra, porque ter-se-á tornado morada de espíritos bons. Até 2057, essa separação é feita. Só ficam aqueles que revelam um mínimo de potencial para se melhorarem. Portanto, quando a lei define e determina, não há obstáculos a ela, ao cumprimento da lei.
Vejamos o que é que Chico Xavier respondeu no programa Tupi em 1971. Um programa com uma audição extraordinária. E muitos dos espectadores colocaram imensas, mas imensas perguntas ao Chico. E uma delas foi esta, que tem a ver com o nosso tema. Perguntaram acerca das condições do planeta. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para o de regeneração? Como é que isso ocorrerá? E ele responde através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. É exatamente assim. Se ninguém sentir necessidade de espiritualizar-se, está em péssimas condições, nesta altura. Porque resta pouco tempo já. Ainda tem tempo. É só dedicar-te e querer. Porque ainda pode aproveitar. E continua Chico. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Quer queiramos, quer não. Quem definitivamente não quiser, vai ter que sair. Porque não pode perturbar. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Quer dizer, não é um mundo regenerado, é o início do período da regeneração, porque esse período vai durar 7.000 anos. Chegando a esses 7.000 anos, vamos entrar num período de transição, como nós estamos agora. É passagem de um período para o outro. E tudo é paulatino. É devagar. Tudo se dá. Portanto, 300 anos, nós estamos na transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Sim, árdua ainda. Porque nós ainda estamos muito renitentes. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este o caminho. Deixemos de ser egoístas. Olhemos mais para o lado. Saibamos partilhar um pouco mais, porque se partilharmos, não nos irá faltar. Segundo Allan Kardec, diz Chico, a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, de felicidade. Encontramo-nos em processo de evolução. Portanto, o mundo de regeneração já é um mundo de felicidade, porque existe já mais o bem do que o mal. E as pessoas são felizes. Porque as criaturas partilham umas com as outras, respeitam-se, amam-se, interajudam-se. E o mundo é um mundo pacífico. Não há motivo para guerras mais. E não há tanto egoísmo entre as pessoas. Há mais amor, há mais espiritualização da alma. E agora, caminhando para o fim, mas devagar, em obras póstumas, encontra-se uma mensagem de duas médiuns sonambúlicas que nos vem falar acerca deste tempo. E começa assim: a humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação e o planeta terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Repara, esta mensagem foi recebida em 1866.
9 anos depois da chegada da doutrina espírita. Vamos, então, refletir sobre esta mensagem que é muito, muito interessante. Não é o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. Porque as pessoas fazem uma grande confusão com o fim do mundo. O mundo dos preconceitos é que vai terminar, acabar, do orgulho e do fanatismo. Tudo dele acabará com a geração que se vai e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. As gerações seguintes são aquelas que continuam a chegar. Do mundo de expiação, a terra está fadada a tornar-se um dia mundo feliz e habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reino do mal. Que não ambiciona chegar a esse mundo. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente espíritos bons a povoem, encarnados e desencarnados. É óbvio. É evidente que no mundo espiritual só estão espíritos do mesmo teor dos encarnados. Não temos mais aqueles espíritos inferiores nas zonas bem abaixo da crosta. Jamais. Tudo fica evacuado do mal. Como já chegou esse tempo, uma grande imigração se opera neste momento entre os que a habitam. Isto já em 1866. Já estava a acontecer. Portanto, vejam que tem sido paulatino. Sabemos só que agora vai a uma rapidez muito maior, porque os tempos estão chegando. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, por não serem mais dignos da terra transformada, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam o obstáculo ao progresso. Por isso eles são retirados. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo permissão de fazê-los adiantar. Já falámos disso ali atrás. A época atual é de transição. É isso. Nós estamos no período de transição. Já há algum tempo. Os elementos das duas gerações confundem-se. Quer dizer, misturam-se. Assistis à partida de uma e à chegada de outra. E cada uma já se assinala no mundo por características que lhe são próprias. Assim, que nos chama a atenção as crianças de uma inteligência, de um saber, de uma perspicácia. Nós observamos isso. Então, na internet, mostram bastante. Eles já estão e há muito entre nós. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. É isso. Precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. O que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Claro, está atrás é o seu saber, que adquiriram reencarnações anteriores e vêm ajudar-nos. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus. São ateus, não aceitam a divindade, recusam.
pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Eles é que são os poderosos. Eles é que sabem. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos do orgulho, do ódio, do ciúme, enfim, a predominância do apego a tudo o que é material. E são estes que perturbam imenso o ambiente, o planeta, ou melhor, a crosta. A Terra se verá expurgada desses vícios pelo afastamento dos que se recusam a emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade. E os homens de bem sofreriam sempre com o contacto dessas criaturas, que já sofremos bastante. Nós já nos damos conta do incómodo que já sentimos. Quando o planeta estiver livre deles, os outros caminharão sem entraves para o futuro melhor que lhes está reservado neste mundo, em recompensa pelos seus esforços e pela sua perseverança, enquanto aguardam que uma depuração ainda mais completa lhes abra as portas dos mundos superiores. Sim, depois, para passarem o mundo a seguir, que ainda é mais feliz do que este. Esse é o objetivo. Mas temos pela frente 7.000 anos de trabalho também insistente. Talvez já não tão árduo, porque já não temos expiações, já as provas já são mais fáceis do que as expiações. Mas temos provas. Mas como temos uma consciência muito grande, elas são vivenciadas e aceitas absolutamente, sem revolta. Isso torna também mais fácil. Com referência a essa imigração de espíritos, não se pretende dizer que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Já dissemos isso atrás. Muitos, ao contrário, haverão de retornar ao planeta, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. É isso. O exemplo é importantíssimo, porque são os exemplos que nos ajudam. E se nós estamos em volta dos grandes exemplos e não os praticamos, nós nos sentimos excluídos. Somos nós que vamos nos sentir mal. Porque só vimos o bem. Neles, a casca está mais estragada do que o miolo. E como essa avaliação é feita ao pormenor no plano espiritual, eles sabem quem pode ficar e quem tem mesmo que sair. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corpóreo, eles, na sua maioria, verão as coisas de modo inteiramente diverso do que viam quando vivos, pois é, conforme os numerosos exemplos que já conheceis. Para isso, eles são ajudados pelos espíritos bons, que por eles se interessam e que se esforçam por esclarecê-los e por lhes mostrar o falso caminho que trilhavam. Claro que no mundo espiritual, o espírito está liberto da matéria e então o espírito tem um acesso maior. A sua inteligência, o seu entendimento, a sua memória se dilatam. E eles vão compreender, com a ajuda dos benfeitores espirituais, vão ajudá-los a analisá-los a situação, se eles vão ou não vão aceitar e se sentem em condições de tentar e se esforçarem. Tudo é esmiuçado ao pormenor e ajudado sempre pelos espíritos superiores, que tudo fazem para nos ajudar. Nós é que não os ouvimos, raramente os ouvimos. Pelas vossas preces e exortações, nós estamos quase a chegar ao fim, mesmo quase. Portanto, está bom o tempo. Pelas vossas preces e exortações, podeis contribuir bastante para que se melhorem. Nós temos o direito de orar
por esses espíritos. Porque a nossa prece vai a eles. Eles sentem-se encorajados, sentem-se amados. É a nossa contribuição. É nosso dever. Pelas vossas preces e exortações, podeis contribuir bastante para que se melhorem, porque há perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos essencialmente rebeldes. Aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram-se surdos aos apelos do bem e da razão. A lei é muito benéfica. É muito justa. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os olhos, mas a fé raciocinada. É justamente essa que a doutrina espírita nos traz. Nós compreendemos pelo raciocínio, pela lógica. Então não há como combater. Que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. É isto que nós vamos vivenciar. E isso traz-nos imensa felicidade ao espírito. Concluindo, o espiritismo é a estrada que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se expõem a essa renovação: a incredulidade, portanto, a falta de fé, e o fanatismo. Fanatismo porque não construiu uma fé raciocinada. A ignorância apenas não raciocinou. Porque dá uma fé sólida e esclarecida. O espiritismo desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração. É aquela que está chegando e que vai chegar mais. Esses são os sentimentos desta nova geração. Então, nós terminamos. Desejo a todos muita paz com Jesus, um excelente fim de semana e uma boa semana de trabalho e boas reflexões. Muito obrigada pela vossa atenção. Então, boa tarde. Vamos dirigir-nos para o final. A Noémia deixou-nos aqui muitas reflexões acerca dos tempos de que Jesus também falou. Jesus falou de tudo isto no sermão profético, nos Evangelhos. Mais tarde, o Espiritismo veio clarear aquilo que não tinha sido compreendido pelos homens, mas que já lá estava. Há 2000 anos ele sabia bem como nós, a humanidade, ainda se ia comportar face aos ensinamentos que ele nos deixou. E nós temos agora, como a Noémia também nos disse, a hipótese de escolhermos o caminho que queremos fazer. Porque a Terra está, de facto, a fazer a sua transição. O mal está, de facto, a estrebuchar muito, mas nós podemos fazer a nossa parte através da oração e da vigilância. É algo para que somos sempre chamados. Quando não vigiamos, abrimos brechas e sintonizamos-nos com vibrações, com pensamentos inferiores, que é exatamente o que não queremos. Depois André Luís vem-nos contar, e depois é para lerem, se entenderem, vem-nos contar que temos que fazer o trabalho, se não apenas 1/3 desta humanidade. 1/3. Kardec disse, no século XIX, poderiam ficar muitos, mas André Luís disse-nos que 1/3 da humanidade, se não fizer a sua parte, ficará na Terra e a restante migrará para um planeta que nós até já sabemos qual é. É um planeta que está ao nível da Idade da Pedra, portanto ainda estão a viver nas cavernas, é Kiran,
E esse é o planeta também governado por Jesus e que de facto já está a receber os espíritos mais endurecidos no mal, aqueles que já não têm autorização para voltar a reencarnar na Terra. Portanto, temos que aproveitar estes tempos que ainda temos, porque como nos diz o Evangelho e como nos reforça o Espiritismo, os tempos são chegados. E vamos então, João, para a nossa prece, porque sempre encerramos os nossos trabalhos com a prece. E vamos mentalizar a figura do Mestre, porque é um caminho para nos dirigirmos para os planos superiores, para fazermos aquela oração vertical e não horizontal. Queremos dirigir-nos ao mundo maior, a Jesus, nosso irmão. E vamos ao seu encontro nesse mundo de luz e de paz, ao encontro dos benfeitores que trabalharam e serviram na sala de passe e igualmente aqui na sala de palestras. E vamos agradecer-lhes, falar-lhes da nossa alegria por aqui nos encontrarmos hoje, falar-lhe da nossa alegria por mais uma vez procurarmos os caminhos que nos levam a Jesus e que um dia nos levarão ao Pai. Agradecer pelo conhecimento que foi derramado hoje sobre todos nós e sobre as bênçãos que tivemos a oportunidade de receber. Agradecer, Senhor, agradecer, Pai, pela dádiva da vida, pela oportunidade deste recomeço abençoado e pela oportunidade de nos deixardes este conhecimento através do vosso Filho amado, para que possamos evoluir em consciência, para que saibamos escolher e discernir, para que aprendamos através do nosso esforço, para que a nossa reencarnação possa ser dada por bendita. Vos pedimos por este mundo que nos acolhe e vos rogamos pela paz em cada coração. Vos rogamos, Senhor, que nos ajudeis a tolerarmos-nos a nós próprios e a tolerarmos-nos uns aos outros. Que as nações possam tolerar-se, Senhor, pois nós sabemos que nesta hora é tudo que nos pedis, mas que com isto consigamos continuar a caminhar neste planeta que nos acolhe e fazer a transição para um novo mundo, onde o bem predominará, onde continuaremos a aprender e a evoluir em direção ao vosso amor infinito. Vos rogamos, Senhor, por esta casa, que é a nossa escola, a nossa oficina de trabalho e o nosso hospital. Vos rogamos, Mestre, por todos os que não vos conhecem e por todos os que vos conhecem e ainda não são capazes de seguir-vos. Vos rogamos, Senhor, por todos nós, humanidade ainda endividada com a lei do Pai. Mas vos pedimos que nos acompanheis ao longo dos nossos caminhos, que nos fortaleceis nas horas mais difíceis e que nos ajudeis a perseverar no caminho abençoado que decidimos trilhar.
Que Jesus nos possa abençoar, hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.